Eu saúdo a você que vai assistir esse vídeo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vou falar sobre o sábado. O sábado eu devo guardá-lo para ser salvo? E aí fica aquela dúvida, devo guardar o sábado ou o domingo? Né? Vamos primeiramente saber o significado da palavra sábado. A palavra sábado em hebraico é Shabbat. Shabbat significa descanso, cessação, interrupção. Então, é uma cessação de alguma atividade, interrupção, né? Um descanso. Por exemplo, quem é bancário trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo descansa. Descansa do trabalho. Quem trabalha no comércio trabalha até, via de regra, até sábado de manhã. Aí no domingo descansa, né? Descansa do quê? Do trabalho. Mas sempre tem aquelas atividades do lar para fazer, né? Então, o descanso é das atividades. E isso aí está no Decálogo, que são os 10 mandamentos. Ok? Isso está instituído na lei. Na lei que Moisés escreveu. Na lei de Deus que Moisés escreveu. Ok? Então, dia de sábado, né, você tem que cessar as suas atividades, interromper. Você tem que descansar. Ok? E por que Moisés fez isso? Que era justamente para você ir para a igreja, que na época do Antigo Testamento era o templo. E como só existia um templo, às vezes as pessoas, para se deslocar da sua casa, das suas terras até o templo, levava até dias. Dias para ir, dias para voltar, a pessoa nem trabalhava. Quando perto, as pessoas caminhavam aí cerca de 50, 100 quilômetros para ir e 150 quilômetros para voltar. Deus instituiu o sábado, que é para você cessar as suas atividades profissionais, para você ter um tempo para Deus, para você ir na igreja, no caso o templo. E como eu falei que ficava muito distante o templo, criaram as sinagogas, né? Que era justamente para espalhar, para ficar mais próximo o local de adoração a Deus das comunidades, dos municípios, dos terrenos, né? E depois foi vendo que se levava ainda muito tempo para ir, né? Você imagine que na época não existia o carro que nós temos hoje, o ônibus, a moto, lanchas, barcos a motor, aviões, trens, locomotivas, metrô. Então era tudo em lombo de animais. Se a pessoa fosse rica, ela teria o seu cavalo, o seu jumento para montar. Nos dias de hoje, as pessoas de uma certa aquisição têm seu carro próprio para poder ir, a sua moto. Então, quando Deus instituiu o sábado como ordenança, era que é para você descansar das suas atividades profissionais de plantação, de cuidar dos animais, para poder cuidar melhor da sua vida espiritual. Você tem um tempo para, uma vez na semana, naquela época, para ouvir a palavra de Deus. Porque naquela época não existia a facilidade que nós temos hoje, que hoje você ganha até uma bibliazinha pequena, com o Novo Testamento, com Salmos e Provérbios, você ganha nos colégios, nas faculdades, nos hospitais, nos motéis. Você ganha de graça, através dos Gideões Internacionais. Então, os Gideões Internacionais é constituído de várias denominações evangélicas, que compram e mandam imprimir, ou quando não, pagam o frete, porque muitos deles é imprimida nos Estados Unidos e vem para o Brasil, aí, às vezes só paga o frete. Então, esses profissionais liberais vão entregar nas igrejas, né, nos colégios, nos hospitais, de graça. Naquela época não existia a tipografia, a impressão. Era tudo na mão.
Então, só que tinha uma cópia da Bíblia, da lei, eram os profetas, sacerdotes, reis e pessoas muito ricas. Nem a classe média não tinha aquisição, porque era caro a aquisição de uma cópia da Sagrada Escritura. Então você tinha que largar tudo para poder ir ouvir a palavra de Deus, porque lá nas sinagogas e no templo tinha a palavra de Deus para você ouvir. Então você tinha que descansar das suas atividades para ir à igreja para adorar, certo? Ok, mas isso está no decálogo dos 10 mandamentos? Sábado? Tá, então vamos ler o decálogo, que são os 10 mandamentos. O primeiro, Êxodo capítulo 20, no versículo 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E é bom afirmar, verificar que no decálogo está cheio de advérbios de negação. Não terás, não. Versículo 4, não farás, tá? O advérbio de novo, não. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima nos céus, nem também advérbio de negação. Nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Versículo 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, o primeiro mandamento está no versículo 3, o segundo mandamento está no versículo 4 até o 6, ok? E está cheio de advérbios de negação. Versículo 7 está o terceiro mandamento. Não tomarás, advérbio de negação. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E o quarto mandamento está no versículo 8, do capítulo 20 de Êxodo. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Verso 10. Mas ao sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. E é bom lembrar aqui que o sábado é o sétimo dia e o domingo é o primeiro dia da semana. Domingo é o primeiro dia da semana. E o sábado é o sétimo dia. Então, Deus instituiu o sábado, que é para você não ter desculpa. Mas eu estou fazendo isso, estou cuidando dos animais, estou cuidando da plantação, estou cuidando da minha empresa, estou cuidando disso. Aqui. Largue tudo e vá para a igreja. Porque o sábado é o dia do Senhor. Isso no Antigo Testamento. Ok? Então, os primeiros 4 mandamentos estão se referindo a Deus, né? A comunicação com Deus. E os outros 6 mandamentos estão se referindo ao ser humano, entre ser humano e entre ser humano. Versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 13. De novo, advérbio de negação. Não matarás. Versículo 14. Não adulterarás. Como eu disse, está cheio de advérbio de negação, o decálogo, os 10 mandamentos. Versículo 15. Não furtarás. 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Hoje em dia se chama de fake news, né? 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo,
nem a sua serva, nem também é advérbio de negação, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, eu li os 10 mandamentos, mas o sábado é o 4º mandamento. Então, mas eu quis falar porque era decálogo, 10 mandamentos, a nível de conhecimento geral, ok? Alguém perguntou a Jesus, né, o maior dos mandamentos, né, que são os 2 mandamentos. Está em Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 40. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Na lei, os 10 mandamentos que eu li agora. E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Ou seja, alma, corpo e espírito. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Então, hoje no Novo Testamento, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus, você vai cumprir os 4 primeiros mandamentos do decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti, o segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, se você ama a Deus, você vai cumprir esses 4 primeiros mandamentos do decálogo. E se você ama o seu próximo, você vai cumprir os outros 6. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, se você ama o seu próximo, você não vai matar ele, não vai roubar ele, você não vai fazer fake news contra ele, você não vai cobiçar nada dele, se você ama o seu próximo. E se você ama o seu próximo, você vai honrar o seu pai e a sua mãe, né? Você não vai adulterar a sua mulher, porque você ama o seu próximo. Você não vai matar ninguém, porque você ama o seu próximo, ok? Essa é a lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Roupa e vinho novos tipificam o Novo Testamento. Roupa e vinhos velhos tipificam o Antigo Testamento. Então Jesus está dando uma lição aqui para nós em Marcos 2, 21, 22. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. O que Jesus está dizendo aqui? A lei é o Antigo Testamento. O amor a Deus e ao próximo é o Novo Testamento, ok? E Jesus está dizendo que ele é Senhor do sábado, né? Marcos 2, 27 e 28. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Porque os fariseus e os saduceus, hipócritas, né? Eles estavam condenando porque Jesus fazia os milagres, curava as pessoas no dia de sábado, né? E estavam colocando a lei
acima do amor a Deus e do amor ao próximo. Então eles eram hipócritas, né? Mas vamos ler aqui sobre a lei e a fé em Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Porque se você quiser guardar a lei, você tem que guardar os 10 mandamentos. Você não pode falhar em nenhum. Falhar em um, você perdeu a salvação. Então, o livro de Gálatas é muito importante para sanar todas as dúvidas se deve guardar o sábado ou domingo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, que é o decálogo que eu acabei de ler, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aí eu guardo o sábado, vou estar salvo. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé, pela fé que você é salvo. Gálatas 3, 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3, 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, decálogos, 10 mandamentos, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Você é filho de Deus não é porque você guarda o sábado, não. É porque é pela fé em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Gálatas 4, 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Vou repetir. Gálatas 4, 10. Guardais dias, sábado, e meses e tempos e anos. Gálatas, continua. Gálatas agora capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que,
se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. A circuncisão, que é a operação de fimose nos homens, também fazia parte da ordenação da lei, né? Não estava no decálogo, mas fazia parte da conjuntura, né? E Paulo está dizendo, tu quer fazer que nem o judeu, fazer a operação de fimose, fazer a circuncisão, né? Então tu vai ter que guardar toda a lei, ok? Se tu errar em um item, perdeu a salvação. E ninguém consegue fazer tudo. 4. Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo, vós os que vou repetir. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, a graça não vai mais alcançar ele, porque ele quer ficar debaixo da lei. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. 2 mandamentos que substituem os 10. Os 2 mandamentos do amor, que é da graça, substituem os 10 mandamentos da lei. Gálatas 5:14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas, se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, vai ficar muito difícil viver pela lei. Porque você tem que cumprir tudo, não pode falhar em um item sequer. Mas se você vive debaixo da fé, da graça, mesmo você pecando, você alcança perdão de Deus. Pela lei você não alcança perdão. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, e é interessante aqui que fruto do Espírito está no singular. É como se fosse um cacho de uva, né? Um cacho de uva tem várias uvas. Então, o cacho de uva tem amor, tem gozo, tem paz, tem longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É por isso que o fruto do Espírito está no singular. O fruto do Espírito faz parte de um pacote só, ok? Ok, se uma nova aliança é estabelecida, logo a antiga aliança perde a sua validade e é substituída, pois o perdão e a salvação não vêm por obras da lei, mas somente pela fé. Hebreus 8:13, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Então nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que equivale é o Antigo Testamento, que já caducou, ou é o Novo Mandamento? O Antigo Mandamento é a lei, que você tem que servir toda a lei para ser salvo. O Novo Mandamento é o amor, é a fé, é a graça de Deus, que mesmo você errando em 1, 2, 3 itens, você vai ser salvo.
que é pela graça, não é pelas obras, ok? Muito bem. A salvação da nossa alma é pela graça, que vem por meio da nossa fé em Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ah, é porque eu faço isso, eu sou justo. Conversa que ninguém é justo na plenitude da expressão da palavra. Você pode ser justo em algumas coisas, mas em outras coisas você é injusto. Muito bem. A fé e as obras andam juntas e misturadas. É porque às vezes as pessoas têm a fé só da boca para fora, não tem atitudes de fé. É por isso que tem que dizer que a fé e as obras têm que andar juntas. O que você fala, você tem que praticar, ok? É isso que a Bíblia está querendo dizer. A fé e as obras andam juntas e misturadas. Tiago 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago 2:8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenado pela lei como transgressores. Tiago 2:10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Vou repetir. Tiago 2:10. Porque qualquer que guardar toda a lei, inclusive o sábado, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, é o que está lá, né? No Decálogo. Também disse, não matarás, também está lá no Decálogo. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Por quê? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. É o que diz o versículo 10. Continuando, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, se o corpo humano não tiver o espírito humano dentro dele, ele está morto. Se o espírito humano sair do corpo, a pessoa morre. A pessoa só está viva porque o espírito humano está dentro do corpo humano. Então, ele está dizendo que a fé tem que estar dentro das obras. Você tem que testemunhar o seu padrão de vida, o seu modo de viver na sua casa e fora da sua casa, para demonstrar sua fé. Se você ficar só falando aí e não testemunhar dessa sua fé, através das suas atitudes, das suas obras, a sua fé é vazia, tá bom? E não adianta você fazer assistencialismo, só obras, e não tiver fé. Você fazer só caridade, para ser salvo também não vai ser salvo. Porque uma coisa é você fazer a caridade para ser salvo. Outra coisa é, por você ser uma pessoa salva, você fazer caridade, é diferente, ok? Por ser uma pessoa que já é salva por Jesus Cristo, você pratica as obras de caridade. Mas fazer só as obras de caridade para ser salvo, você não vai conseguir a salvação não, ok? Fé e obras. A salvação é pela graça. Então, eu vou repetir agora o Decálogo, mas em outro texto.
porque o primeiro texto que eu usei foi Êxodo capítulo 20. Agora eu vou usar Deuteronômio capítulo 5, ok? Deuteronômio capítulo 5. Como eu disse, os primeiros 4 mandamentos está se referindo a Deus, né? Que é o decálogo, os 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 5, versículo 7. E como disse, está cheio de advérbio de negação. Não terás outros deuses diante de mim. Muitas pessoas às vezes suprimem esse não. É como se na prática tivesse, terás outros deuses diante de mim. Mas aqui está dizendo o advérbio de negação. Não. Deuteronômio capítulo 5, 8. Está dizendo, não farás para ti imagem de escultura. Mas às vezes as pessoas suprimem o advérbio de negação, é como se estivesse dizendo na prática para elas. Farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura. Nem semelhança alguma do que há em cima no céu. Novamente as pessoas suprimem. Quem que está lá em cima no céu? Nem embaixo da terra. Quem que está na terra? Nem nas águas debaixo da terra. Aqui as pessoas pegam os peixes, marisco, ostros, né? Para fazer o objeto de adoração. Isso não sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia, tá? Está em Êxodo, capítulo 20, tá? Versículo 3, 4, e aqui está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7 e 8. Agora no 11, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ficar usando o nome de Deus para coisas até que não tem nada a ver com o cristianismo, né? 12, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus, né? Versículo 16, honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. 17, não matarás. É que novamente as pessoas na prática suprimem o advérbio não e usa só matarás. Mas está dizendo não matarás. Versículo 18, não adulterarás. Novamente as pessoas suprimem o advérbio de negação não e que na prática adulterarás. Mas aqui está dizendo não adulterarás. Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que hoje em dia é a fake news que se chama, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A inveja é interessante que você vê ela se materializar. Às vezes você tem um jardim bonito, aquela pessoa que tem o olho de seca-pimenteira, olha que florzinha bonita. No outro dia as flores estão todas murchas por causa da inveja no coração da pessoa, né? Muito bem. Pessoas que fazem distinção de dias. Romanos capítulo 14, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, sábado, domingo, mas outro julga iguais todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Então, qual é o dia que você tem que guardar hoje? Qual o descanso? Qual o dia para o descanso das atividades, da cessação das atividades do trabalho, do dia a dia secular? Qual é o dia da interrupção? Pode ser qualquer dia, porque se você observar na lei dos que querem guardar o sábado literalmente, imagine os que trabalham nos hospitais, que são os guardadores da lei, né? Os que trabalham no corpo de bombeiros, nas polícias, né? Porque aqui na lei não está dizendo, olha, vai ter uma exceção do dia de sábado, quem trabalhar circularmente no dia de sábado, quem for da área da saúde
quem for da área da segurança, a Bíblia não está dando respaldo nenhum. A Bíblia não está dando respaldo nenhum para quem guarda o dia de sábado, pela lei toda, né? Que aqui, olha, está tendo uma exceção. Quem for trabalhar no dia de sábado e for da área da saúde, for trabalhar nos hospitais, nos postos de saúde, ou for trabalhar como policial, né, Forças Armadas, não tem problema, você não vai perder a salvação, mesmo não cumprindo o dia de sábado, nesse dia que você tiver de plantão. Não tem exceção. Ou você guarda ou você não guarda. O guardar o sábado, o descanso, era o Antigo Testamento. Agora, o Novo Testamento, não é só o domingo que você tem que guardar, não. Você tem que guardar os 7 dias das semanas. Porque você vê que você tem uma cópia das Sagradas Escrituras na sua casa. Às vezes você tem 2, 3, 4, 5 Bíblias sagradas na sua casa. Você não tem desculpa de ler a Bíblia. Em cada quarteirão da sua casa tem uma igreja. Se não é evangélica, tem igreja católica. Então tem muitas igrejas católicas, muitas igrejas evangélicas na sua cidade, no seu bairro. Você não precisa pegar condução, pegar uma moto, um carro, um ônibus, um trem, nada, você vai a pé. Você não tem desculpa para não separar um dia para ir comungar com os irmãos na igreja, que é o dia de sábado. Sábado não é o sábado literalmente, é o dia do descanso. Se você quiser guardar e ir no domingo, vá no domingo para a sua igreja. Você está de plantão no sábado, no domingo, vá segunda-feira para a igreja, que tem igrejas que abrem segunda-feira. Aliás, tem igrejas por aí que abrem todos os dias. Tanto igrejas católicas como igrejas evangélicas. Tem igrejas que abrem todos os dias. E tem cultos em vários horários. De manhã cedo, de tarde, de noite. Não tem desculpa para você não ir pelo menos uma vez na igreja. Você tem que descansar das suas atividades. O Shabat é isso. Você tem que descansar das suas atividades seculares e até mesmo de estudo. Separar um dia para ir à igreja, para adorar o Senhor. Em comunhão com os irmãos. Tá bom? Eu posso ir dia de sábado, ok. Mas não porque está na lei que eu tenho que guardar o dia de sábado. Não, você tem que guardar todos os dias. Porque se você tem que guardar o dia de sábado porque está na lei, você tem que cumprir os 10 mandamentos. E ninguém vai ser salvo por cumprir os 10 mandamentos que ninguém consegue cumprir. Ok? Então você tem que... A sua salvação é pela fé em Deus, é pela graça de Deus. Ok? Então espero que tenha ajudado a entender o Shabat, né? Que antes não tinha essa facilidade de ter igreja em cada esquina da sua casa, do seu bairro, né? Da sua moradia, do seu conjunto, tanto católico como evangélico. Você não tem desculpa para adorar a Deus, não. E vários horários, porque naquela época você tinha que andar quantos quilômetros a pé com a família, até chegar lá no culto, na sinagoga ou no templo. Aí adorava, ouvia a palavra, porque a palavra só tinha lá, você não tinha cópia das escrituras, mas hoje você tem na sua casa. Aí voltava a pé, era cansativo, principalmente para os que não tinham animais, que eram pobres, né? A classe média e alta ia de cavalo, ia de jumento, né? Que era o veículo da época, de carroça, mas o pobrezinho ia andando, né? Então, Deus ele abençoe em nome de Jesus, que você tem que descansar para o Senhor todos os dias, na verdade. Todo dia você tem que separar um tempo para orar a Deus, para ler a palavra de Deus, porque você ganha até de graça no colégio, nos hospitais, nos hotéis, motéis, tudo tem Bíblia. E as pessoas dão para você, porque é de graça. Então não tem desculpa para você deixar de ler a Bíblia, de orar, de louvar o Senhor, de ir para a igreja, porque as igrejas estão pertinho de você, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que é de graça, não paga nada, tá bom? Se preferir, faça algum comentário, se você assim o desejar, tá bom? Deus lhe abençoe ricamente, em nome de Jesus, amém.